Olá, sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós apostamos em você. Estamos aqui para o final da prova do Ministério Público do Piauí, uma prova que nos consumiu quantos dias, gente? É o terceiro ou o quarto? 3 dias de análise. Ah, meu Deus, vai ser assim na hora da prova? Não, gente. Aqui é a análise de provas. Eu preciso apresentar um pouquinho de teoria, aprofundar um tiquinho. E são muitos conteúdos relacionados, né? Então, por causa disso, demora de fato. Bom, esse próximo texto é um texto bem legal. Não crie uma expectativa de encontrar na prova do CESP textos tão bons como foram os textos dessa prova aqui, tá? Os textos do CESP, eles são mais trincados. Às vezes textos que se referem à justiça eleitoral, ao direito previdenciário, textos com a linguagem mais técnica e por isso menos interessantes de serem lidos. Mas a técnica é a mesma. O que é que nós temos que procurar? O assunto, delimitar tema, identificar as ilustrações e perceber se eu concordo ou eu discordo, porque assim há uma identificação se o texto é argumentativo ou se o texto é apenas expositivo, tá? Vamos lá. A lentidão e os congestionamentos são parte da realidade dos centros urbanos. Fazer o trânsito fluir, porém, é um quebra-cabeça complexo. No Brasil, o desafio envolve muitas variáveis, desde o número crescente da frota de veículos e a precariedade dos transportes públicos, até o comportamento dos motoristas ao volante. Enquanto os especialistas analisam o assunto na tentativa de apontar soluções para o problema, os psicólogos do trânsito, um grupo de jovens paulistanos, decidiu levar bom humor à rua, mostrando que um simples gesto pode melhorar o caos do trânsito. Com a encenação de curtos espetáculos lúdicos, o grupo transforma uma das esquinas mais movimentadas de São Paulo em palco de diversão e alegria, sobretudo nas noites de segunda e sexta-feira, quando invade a pista e consegue o milagre de fazer o motorista rir, mesmo encontrando-se preso em mais um dos gigantescos engarrafamentos da cidade. Vestidos de palhaço, eles aproveitam o tempo dos carros parados no semáforo para cumprir essa missão. Com cartazes educativos, ocupam a faixa de pedestres, fazem performances e brincam com os motoristas. Muita gente fecha o vidro do carro. No fim da apresentação, de apenas 1 minuto, os jovens erguem uma faixa com a frase: "Um dia sem sorrir é um dia desperdiçado", de Charlie Chaplin. Em geral, nessa hora o comportamento dos estressados muda. Abrem o vidro, buzinam, acenam e seguem pelo trajeto descontraídos. Qual é a palavra que mais se repete? Trânsito. Então o texto trata de trânsito. Quais são os termos que estão no entorno que mais se repete? Eu tenho trânsito. Eu tenho trânsito. O texto está tratando de quê? De quem? Do grupo psicólogos do trânsito. Cadê a primeira vez que eles colocam? Aqui. Ele está tratando durante todo o texto de como os psicólogos do trânsito atuam para evitar o caos. Você tá aqui, para evitar o caos, para evitar o mau humor, o estresse, ok? Então, o texto está tratando sobre o trânsito, é o assunto, mas ele aborda a performance e o trabalho do grupo psicólogos do trânsito. Aí vocês veem as outras palavras, é como se fosse uma escadinha mesmo. Trânsito primeiro, psicólogos do trânsito, estresse, congestionamento, grandes centros urbanos, medo implícito aí, você tem medo da violência porque os motoristas, eles fecham os vidros e depois que eles percebem a frase, né, se desarmam e acabam abrindo os vidros. É bem bonitinho esse texto.
É um texto fácil de se analisar. Eu quero que vocês me digam, por favor, se o texto ele é argumentativo ou expositivo. Expositivo, porque a gente sai da leitura como? Foi bom saber, que legal! Só isso, né? A gente sai assim. Nós não manifestamos. O assunto é trânsito, o tema é a atuação do grupo Psicólogos do Trânsito para diminuir o estresse que é gerado no trânsito por causa dos congestionamentos. Longo assim, mas é porque você tem que constituir com todas as palavras que são importantes. Vocês passaram para mim todos os termos importantes. Só esqueceram de passar o que era o mais relevante dentre esses termos que constituem o tema, que é o grupo Psicólogos do Trânsito. Gente, o texto ele está dividido em 3 parágrafos, mas nós percebemos claramente o parágrafo de introdução, desenvolvimento e finalização bem sistematizados. Vestidos de palhaço, eles aproveitam o tempo dos carros parados no semáforo para cumprir essa missão. Com cartazes educativos, ocupam a faixa de pedestres, fazem performances e brincam com os motoristas. A questão indica, sem prejuízo semântico para o texto. O que é semântica? Sentido. As formas verbais fazem e brincam poderiam ser substituídas pelas formas fazendo e brincando, respectivamente. Gabarito verdadeiro. Mas vocês concordam com isso? Concordam? Vamos falar um pouquinho de verbo? Tá. Esses 2 verbos aqui, eles estão em qual modo? Indicativo. Vocês sabem o que é o modo indicativo? Vocês sabem o que é que significa a palavra modo verbal? O que significa? Não, você tem o verbo classificado em seu modo e em seu tempo. E, gente, modo e tempo estão aqui relacionados à intenção. A intenção de fala. Você tem que identificar a intenção, tá? Eu tenho 3 intenções que estudamos na escola. A intenção de demarcar a certeza, que é o modo indicativo. A intenção de demarcar uma possibilidade, que é o modo subjuntivo. E a intenção de demarcar uma ordem, que é o imperativo, ok? Vejam só, o indicativo, que vai me dar uma ideia de certeza, não é a certeza? Não falamos sobre isso? Certeza. É esse indicativo que muda muito a nomenclatura relacionada aos tempos. Porque no subjuntivo, que também é chamado por alguns de conjuntivo, você sempre vai ter só uma classificação de presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Só tem essas 3 classificações, ok? Mas o indicativo não. O indicativo, ele multiplica ali as nomenclaturas. De possibilidade, de hipótese, tá? E ele é conjuntivo porque sempre vem acompanhado por uma conjunção, ou seja, é sempre uma oração subordinada, sempre, sempre, sempre. Se eles perguntarem, o CESP costuma perguntar isso, por isso que eu estou ampliando aqui a questão, tá? A análise da questão. O CESP, ele procura saber se vocês sabem dar nomes aos verbos. Se vocês sabem chamar o verbo de indicativo, subjuntivo ou imperativo, que eu coloquei ordem no lugar de colocar imperativo. Vou abrir um slide em branco. Mas não fiquem assustados. Não aprendi verbo na minha época porque eu não sabia que pretérito é a mesma coisa que passado. Então, se você não sabe isso, você não sabe nada. Então, assim,
da terceira série, que é quando a gente começa a ter esse contato, até o cursinho pré-vestibular, quando falavam pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, eu só pensava na finalização. Só. Porque saber exatamente o que era, não sabia. Aí o professor praticou essa delicadeza em sala de aula, de dizer, gente, antes de começarmos a estudar verbos, eu tenho que dizer para vocês que pretérito é a mesma coisa que... E eu multiplico isso. E já encontrei gente de 30, 40, 50 que até aquele momento não sabia. Então, por isso que eu continuo multiplicando. O indicativo, olha lá, o indicativo, ele vai possuir 3 passados. Vocês acham muita coisa? Vocês acham desnecessário? É mais ou menos desnecessário. Para quê, né? Ter tanto passado? Não é desnecessário, é extremamente importante. Quando eu digo que eu fiz bolo, é a mesma coisa que dizer que eu fazia bolo? Bem diferente, não é? É a mesma coisa de dizer tinha feito o bolo? É a mesma coisa? Mas as 3 situações estão no passado? As 3 situações marcam para mim uma ideia de indicativo? Bem longe. Bem longe. Cada uma dessas aqui manifesta para mim uma ideia. Mas todas elas indicam para nós uma ideia de certeza. É uma ideia de certeza, portanto, eu já digo que esse verbo, todos eles estão no indicativo. O modo, apesar de ser o último termo que batiza o verbo, o modo é a primeira coisa que você tem que analisar. Porque se você consegue perceber se é indicativo, você sabe que vai ter um monte de nomenclaturas. Se você consegue perceber se é subjuntivo, você só tem presente, futuro e pretérito do subjuntivo. E o pretérito imperfeito do subjuntivo. E se você percebe se é ordem, você não tem nem classificação. É só imperativo afirmativo, imperativo negativo, ok? Então a nossa preocupação tem que estar aqui, ó, com o indicativo. Percebemos que todos eles estão no indicativo e todos eles manifestam para mim uma ideia de passado, não manifestam? Então, todos eles vão ser chamados de pretérito. Rose, todos esses verbos são pretérito do indicativo. O que que muda nestes verbos? Muda o seguinte, gente. Muda o fato de que o aspecto é a mesma coisa que prolongamento, tá? O aspecto verbal, ele vai modificar. Quando eu digo eu fiz o bolo, é uma duração, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é uma duração pontual ou prolongada? Pontual. Então, se é pontual, o que é pontual no lugar do que é impontual? Eu posso chamar de perfeito e imperfeito? Então, por isso que esse verbo, ele é pretérito perfeito do indicativo. Esse aqui me dá a ideia de quê? Prolongamento. Me dá a ideia de que eu não fiz somente uma vez. Inclusive, me dá uma ideia de interrupção. Reparem, se um vizinho chato bate em sua porta e você vai atender, tá estudando você. Você vai atender e ele pergunta: você estava fazendo o quê? Se você disser para ele, eu estava estudando, ele vai dar uma empurradinha na porta e vai entrar. Se você trava, o macete é travar a porta com o pé. Aí você trava a porta com o pé e diz assim: estou estudando. Aí ele vai dizer que vai chegar, vai depois fazer uma visitinha. Por quê? Porque estou estudando é presente, é certeza, é uma ação que você está fazendo, é uma ação em curso. Estava estudando é uma ação que se prolongou, mas foi interrompida. Não foi finalizada.
Exatamente. Essa pessoa vai dar uma empurradinha, ela que atrapalhou. Então, toda vez que nós apresentamos o imperfeito, nós temos a noção de que algo acontecia e foi interrompido. Eu estava colocando a linha na agulha. Eu terminei? Não. Eu não terminei. Quando eu apresento isso aqui, eu tinha feito o bolo. Somente dizer eu tinha feito o bolo, não parece que tem alguma coisa faltando? Porque a impressão que dá é que eu tinha feito o bolo, sim, e daí? Depois que você fez o bolo, o que aconteceu? Não dá essa sensação? Então você tem aqui uma ação, a gente pensa aqui na reta, presente e passado. Essa ação de fazer o bolo aconteceu aqui. E depois dela, aconteceu outra ação. Perceberam? Eu tenho, portanto, um momento chamado de pretérito mais que perfeito. O que é o perfeito mesmo? É o que foi acabado. Essa ação aqui, eu tinha feito o bolo antes de você chegar. O que aconteceu? Primeiro você fez. Depois a outra pessoa chegou. Deu para entender direitinho? Beleza? Posso ir, né? Ok. O mais que perfeito é a linha. Ele não é essa ação aqui. Não é essa. O mais que perfeito é esta. A anterior, a primeira. Esta aqui é pretérito perfeito. E esta aqui é pretérito mais que perfeito. Sempre depois de uma frase em que eu apresento um pretérito mais que perfeito, eu apresento uma informação que também foi concluída, ok? Um pretérito perfeito. Importante é nós frisarmos, ainda bem que eu não saí desse slide, o importante é nós frisarmos que hoje nós falamos assim. Por isso que quando nós vamos estudar, por isso que a gente, quando vai estudar, não consegue identificar o que é o fizera. Porque nós não utilizamos fizera. Nós só utilizamos tinha feito. Nós não utilizamos estudara. Nós só utilizamos tinha estudado. É uma locução verbal de tempo composto. Entendeu? Não, não morreu não. Não morreu. Gente, foi incrível quando caiu a ficha do Mais Que Perfeito na minha cabeça, que foi lendo um livro de Clarice Lispector. E ela explora, né? Um bom escritor sabe quando colocar. E aí eu li, e eu tinha acabado de ler o conceito do pretérito mais que perfeito, aí eu li a frase dela, falei assim, cara, que coisa fantástica! Acabei de entender o pretérito mais que perfeito, porque é muito complicado. Por que é complicado? Porque nós não colocamos no contexto. Nós não colocamos no contexto. Nós tiramos o verbo do contexto e a gente quer decorar. Minha melhor amiga mandou uma mensagem para mim perguntando assim, tal verbo tá certo, me dá uma orientação. Aí eu dei uma orientação para ela, baseada na semântica, aí ela mandou de volta. Eu não posso decorar as terminações, não. Ó, veja só. Vestira. Não, eu disse que não. Eu disse claramente não. Não pode não. Vestira o vestido que comprara. A prova pergunta se existe articulação modo temporal, se existe concordância verbal, se existe uma concordância entre os modos e os tempos verbais. Aí você lê de novo, lê mais uma vez e não entende o que ele perguntou. O que é articulação? Não é ligação? A concordância não é também a combinação, a ligação? Este verbo aqui está combinando com este? Você vai olhar e vai dizer, estão iguais? Mas pela lógica, o que acontece primeiro? Primeiro você compra e depois você veste.
Mas nas duas ações aqui, uma tem que acontecer primeiro. Ah, sim, sim. Ah, entendi agora o que ela falou. Eu posso primeiro vestir para depois comprar. Assim como eu posso comprar para depois vestir. Reparem que a articulação adequada levará a uma interpretação de texto diferente. Não é a mesma coisa. O que eu não posso apresentar são os dois verbos da mesma maneira. Ou aqui eu coloco o vestiu, pretérito perfeito, e o comprara, o mais que perfeito. Deu para entender direitinho? Ou vestira e comprou. Você tem essa possibilidade, essa troca aí, mas mudando o sentido. Esses aí, no entanto, não são os mais cobrados por concurso. Prestem muita atenção neste bichinho aqui que eu vou apresentar. É ele que é realmente importante. Olha, se eu pusesse aqui vestiria a roupa que você escolhesse. Olha como é que o CESP cobra isso para vocês. O CESP seleciona isso aqui e indica que a ideia de hipótese apresentada no texto deve-se ao verbo vestir no presente do subjuntivo. Nem vou colocar presente subjuntivo, vou colocar só no subjuntivo, tá? Verdadeiro ou falso? Agora justifique. Vestiria, a ideia de hipótese do texto está no verbo vestiria, um verbo no subjuntivo. Verdadeiro ou falso? E por que é falso? Michel, ele não ficou no eu acho. Ele pegou ali a explicação que eu tinha dado e aplicou a explicação aqui. O verbo no subjuntivo, ele também é chamado de conjuntivo. Se ele é chamado de conjuntivo, ele tem que estar atrelado a uma conjunção. Esse aqui não está atrelado a uma conjunção. Ok? Esse aqui está. Escolher-se está. Mas às vezes a gente se confunde porque vestiria é uma ação concretizada? Não. Aí a gente fica sem querer chamar o vestiria de indicativo. Você chamaria o vestiria de indicativo? Não. Pensando nos conceitos? Não. Pensando no decorar? Talvez sim. Mas no conceito, não. O que acontece aqui? Vou colocar uma retinha. Presente, passado, futuro. Eu vestiria. Eu vesti? Se eu dissesse eu vestia, aconteceu aqui, não é? Se eu dissesse eu vestia, aconteceu algumas vezes, não foi? Para ser interrompida. Mas eu estou dizendo que eu vestiria. Significa dizer que eu apenas planejei. Em algum momento aqui, eu planejei realizar uma ação aqui na frente. Mas eu realizei essa ação? Não. Por que eu não realizei essa ação? Porque me faltou a condição para eu realizar esta ação. Se você tivesse escolhido, eu teria vestido? Então a minha condição teria sido você
escolher, mas você não escolheu. Então você não duvida de que eu vestiria. Você pergunta por que não vestiu. O que você quer saber é a condição. Isso aqui é o que a gente pode chamar de certeza condicionada. Eu encontraria você. Aí você me pergunta, por que não vai encontrar? É isso que você quer saber. Você não duvida de que eu realmente gostaria de encontrar você. O que você pergunta, por que não encontrou? Este verbo aqui, gente, este modo tempo verbal é o mais cobrado em concurso. Quando eles querem puxar o tapete relacionado a tempo e modo verbal, eles colocam essa certeza condicionada. Mas como é o nome dado a essa certeza condicionada? Porque a gente nunca estudou como certeza condicionada, né? Futuro do pretérito. Por quê? Porque eu tô aqui e planejo uma ação para acontecer aqui. Esta ação em relação a este momento é o quê? Futuro. Em relação ao meu presente, ele é o quê? Passado. Então, futuro do pretérito. É um futuro planejado em algum momento do passado, mas não concretizado, não realizado. Por isso que nós temos o futuro do pretérito quando nós planejamos a ação aqui no presente, dando uma certa certeza para a sua concretização, você cria o futuro do presente. O futuro planejado de forma certa a partir do presente. Deu para entender direitinho? Belezinha? Ok. Eu estou perguntando se a frase está errada. Eu estou perguntando se a ideia de hipótese está no modo subjuntivo do verbo vestir. Vestir não está no subjuntivo. Vestir é o futuro do pretérito de quê? Do indicativo. Já sabemos por que é indicativo, porque é uma certeza condicionada. Por que é futuro do pretérito? Porque em algum momento do passado eu planejei para frente fazer uma determinada ação. Deu para entender direitinho? CESP não cobra verbo pensando somente em finalização. CESP cobra verbo pensando em entendimento, em semântica, no quanto o tempo e o modo verbal são importantes para a interpretação do texto. Ok? E é por isso justamente que na questão o que você escolhesse é subjuntivo. Subjuntivo. Não, porque as pessoas elas não olham nem o que vem depois. Elas focam só no vestir. Aí ela olha logo o vestiria. Aí sabe que o vestiria não vestiu. Aí, porque o vestiria não vestiu, é hipótese, mas não é. É uma certeza condicionada. E está sempre ligada a uma condição. Então, por isso, porque ele está sempre ligado a uma conjunção, a uma condição, e é por isso que a gente pergunta, né? Ai, amor, eu te daria um presente no seu aniversário. Minha madrinha uma vez chegou pra mim e falou assim, você queria o que pro seu aniversário? E eu falei assim, eu ainda quero. Era pequena. Eu ainda quero. Eu quero. Você queria o quê? Não, amor. Eu quero, né? Minha secretária que falava, o pessoal ligava, eu peguei essa criatura fazendo isso 2 ou 3 vezes. O pessoal ligava, quanto é o custo do português? E ela dizia, seriam 3 parcelas de... Pô, escutei a primeira vez, escutei a segunda, na terceira eu falei assim, pelo amor de Deus, não diga mais isso não, porque significa que não é. Aí a pessoa vai perguntar qual é o desconto. Então você tem esse tipo de equívoco, até quando nós estamos falando, a gente tende a se equivocar. O que acontece? No indicativo nós temos o presente do indicativo. Qual é o conceito do presente do indicativo? O conceito é, o presente do indicativo é uma ação que está acontecendo no momento. Eu como. Está acontecendo agora? Não. Então tem um outro conceito. Presente é quando uma ação
é recorrente. Comer é uma ação recorrente? Comer não é uma ação recorrente, não, gente. Comer é uma ação recorrente. Então, quando você quer dar uma indicação de ação recorrente, você utiliza o presente do indicativo. Quando, no entanto, você quer demarcar que a ação está em curso, você utiliza o que a gente chama de gerúndio. Gerúndio identifica uma ação em curso. Por que o telemarketing, vou apagar para despoluir, viu? Por que o telemarketing é tão questionado em relação ao gerúndio? Por quê? Porque eu estarei enviando permanentemente. Ela vai fazer o quê? Eu estarei tentando resolver. Nada de resolver. Olha, eu li uma matéria uma vez, numa revista ótima, chamada Revista de Língua Portuguesa, que eles diziam assim: quando a pessoa apresentar para você uma sentença com apenas um verbo, acredite, ela vai fazer aquilo. 2 verbos, dá uma duvidazinha. 3 verbos, espera sentado. E 4 verbos, desista. A pessoa não vai fazer. Tá te enrolando completamente. E existem sim construções de locuções verbais com 4 verbos, tá? São horrorosas, porque dá, sei lá, nem costumo construir, por isso não costumo reproduzir. Mas você encontra construções com mais de 3 verbos. Só que isso deixa o texto muito lento, por isso que dá essa sensação de que a pessoa tá te enrolando. Vou estar enviando o documento vai estar sendo enviado. Aí parece que a ação não termina nunca. Porque o estar vai te dar uma ideia de permanência. Mas me disseram que é porque o treinamento básico de telemarketing, ele tem como molde o treinamento do inglês. E tem uma determinada estrutura frasal no inglês que na tradução fica exatamente dessa maneira. Aí os primeiros treinamentos foram feitos com base nesse tipo de apresentação, entendeu? Nesse tipo de formato. Não é exatamente um erro, é porque é um modelo que eles de fora que eles acabaram implantando. Hoje eu li sobre o impeachment, sobre a palavra impeachment, que é uma palavra que veio do inglês americano, que o significado não é exatamente esse tipo de assimilação que a gente faz de forma equivocada, né? Mas deixa eu falar para vocês. Quando o gerúndio, aí tem gente que fica querendo matar o gerúndio. Como é que nós vamos matar o gerúndio, meninas? O marido, o namorado liga e pergunta: tá pronta? Tô terminando. Ele pede para que você substitua o fazem, que é o presente do indicativo, por fazendo e brincando, né? Fazem e brincam, respectivamente. Eu tenho aqui em cima fazendo performances e brincando com os motoristas. Esse presente que está aqui é da ação que está em curso. Então, eu posso substituir o verbo pelo gerúndio, ok? Belezinha? Pode ir, não é?